Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Aires, eu sou formada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, fiz pós-graduação em Psicopedagogia Clínica Institucional pela antiga Unifra, e hoje eu venho aqui falar um pouquinho, ao convite do Gabriel, vim falar um pouquinho sobre o nosso ensino remoto, né, diante dessa pandemia e como eu venho atuando no atendimento educacional especializado no AEE. Eu trabalho na rede pública estadual, já faz 3 anos que eu atuo, e em 2020 e 2021, nós tivemos, estamos vivendo uma pandemia, onde nós estamos trabalhando hoje pela plataforma Classroom, onde os alunos têm acesso a todas as disciplinas, assim como os alunos que têm deficiência também têm acesso à plataforma. Então, vem sendo um trabalho bem árduo, difícil, de muitas coisas novas. Trabalhar na área da educação especial e com os alunos de educação especial, já antes de uma pandemia, já vem sendo um trabalho árduo, mas diante de tudo que vem acontecendo e diante dessa pandemia se tornou um desafio maior. Por quê? Hoje eu tenho 13 alunos. Esses 13 alunos, eu posso me considero uma privilegiada diante do nosso contexto e da nossa, enfim, do que vem se tornando essa pandemia e o ensino. Eles, resumidamente assim, falando para vocês, esses alunos que eu tenho, que eu atendo, né, eu atendo eles pela plataforma Classroom, eles têm acesso à internet, né, são famílias que não a questão do poder executivo, mas são famílias que têm condições, então eles acabam acessando a plataforma. Como que eu venho trabalhando? Eu tenho alguns alunos que não têm acesso à plataforma, então essas atividades são enviadas impressas. Esses alunos a gente monta todas as atividades e eles vão até a escola quando a escola está aberta, ou a gente manda via WhatsApp. O que acontece? Geralmente a gente manda, eles vão na escola e pegam, porque, existe um custo para fazer impressão, então eles pegam esse material, a gente dá um prazo determinado de 15 a 20 dias, o material adaptado para eles fazem, retornam para nós na escola, nós realizamos as correções. Os alunos que eu tenho, esses alunos que eu não tenho acesso, infelizmente, se torna muito difícil até a questão de avaliar, porque são alunos que eu não tenho acesso a eles pelo computador, né? Então, são alunos que eu só vejo, às vezes, eu vejo só os responsáveis, e eu tenho só o feedback do que eu mando para eles, né? Então, eles não... São alunos que a minha avaliação se torna muito pelo que os pais vêm me colocando e vêm me pontuando, porque não tem como eles às vezes não têm nem acesso a um WhatsApp, ou não tem acesso a... Eu tenho um aluno que não tem, ele tem acesso ao WhatsApp, mas os pais não sabem lidar, e a gente já tentou ensinar e não deu. Então, assim, demanda uma série de questões que, para não deixar esse aluno esquecido no sistema, a gente acaba tornando eles alunos presentes com material impresso. Esses alunos, eu tenho esse retorno, que é o impresso, e eles vêm, diante da pandemia, eles vêm apresentando, eles me devolvem, eu consigo, ver algumas avaliações, são alunos que eu já vinha acompanhando eles, então são alunos que eu sei até onde eles vêm caminhando. Os alunos que têm acesso à plataforma já se torna, hoje, esse ano, em 2021, se torna mais fácil. Por quê? Eles são alunos que eu tenho acesso a eles, como eu teria acesso a eles na escola, no presencial. Nós temos todos com eles, eu tenho esses 2 alunos que é material, um aluno que é o material impresso,
e os demais eu consigo atender pela plataforma, e uma aluna eu atendo pelo WhatsApp, então eles têm atendimento 2 vezes na semana, todos eles, assim como eles teriam na escola. Agora, o que eu sinto desse ano? Que eles estão mais adaptados à plataforma. Por quê? O ano passado foi um processo de adaptação minha, porque eu nunca trabalhei, a gente nunca trabalhou pelo sistema remoto, e surge isso e a gente tem que se reinventar. E esse se reinventar foi difícil, porque o AE ele não se torna uma plataforma, o AE não é uma plataforma como uma disciplina como matemática, ciências, história, que a gente põe o conteúdo ali na plataforma e os alunos realizam as atividades e tu dá uma explicação, né? O AE se torna um pouquinho maior que isso, porque a gente está ali com alunos que têm alguma deficiência, esses alunos têm suas dificuldades, assim como todos nós temos, mas eles têm algumas dificuldades mais acentuadas, e o que nos torna um pouquinho, o que me tornou um pouco de receio quando a gente começou pela plataforma. Antes da plataforma, nós enviávamos atividades impressas, né? Então, esses alunos, eu mandava, todos eles tinham atividade impressa, então eu mandava os jogos. Por quê? Ah, mas Laura, por que tu tá falando tudo isso? O AE, ele não é uma aula de reforço. O AE, tu vai trabalhar o pedagógico, tu vai trabalhar as questões as dificuldades que envolvem aquele aluno, mas tu não vai trabalhar com folhinha. E aí, o ano passado, eu me vi que eu tive que trabalhar com folhinha, com jogos que eles tivessem que montar, que envolvesse alfabetização, raciocínio lógico. Então, isso tudo eu tive que pôr num papel, coisa que quando eu faço atendimento presencial, eu trabalho com jogos, com material concreto, algo que eu alcance aquele objetivo que o aluno tem dificuldade, ou que ele alcance aquele objetivo que, né, então envolve muita coisa. E o ano passado, então, eu tive que tornar até junho por material impresso. E depois, quando eu tive acesso à plataforma, até eu entender como que eu ia atingir esses alunos diante dessa questão da pandemia, eu acabei optando pelos jogos online. Então, hoje eu trabalho com esses jogos online com eles de uma maneira tento fazer da maneira mais lúdica possível durante os nossos atendimentos. Hoje eu sempre tenho acesso à plataforma deles, eu tenho a senha deles, tenho a troca com minhas colegas para a gente adaptar os materiais que são necessários para alguns de adaptação, a maioria. Tem alguns alunos que algumas disciplinas até não precisam fazer adaptação, eles realizam as atividades com êxito, assim como eles realizam todas, mas tem algumas que a gente precisa dar uma adaptada para eles, né, conseguirem fazer. O que acontece? Nesses atendimentos, além de eu realizar os atendimentos do AE, por vezes praticamente todos os atendimentos eu ajudo a eles a realizarem uma atividade. Porque o que envolve? Eles têm que fazer essa atividade na plataforma, eles têm que postar essa atividade, eles têm que marcar como concluída. E tudo isso demanda um certo tempo. E para eles um entendimento. Então, o ano passado eu trabalhei com os jogos que eu sempre trabalho, e trabalhei com a plataforma ensinando isso. Eu tive que ensinar para eles a informática. Então, nós viemos de um ano bem de aprendizagens, e esse ano eu consigo ver que deu certo. Tá dando certo, eles estão bem adaptados diante do ensino. Nenhum aluno meu agora voltou no presencial, até porque a gente tem eles são alunos de grupo de risco, né? Então os pais optaram por não voltar. Nem o meu aluno que tem material impresso também, ele não resolveu não voltar. Os nossos atendimentos no AE agora, por enquanto, estão suspensos por conta que, né, por mais que nós temos um atendimento individual, a gente não consegue fazer isso, então a gente acaba fazendo esses atendimentos aqui pela plataforma,
e pelo Meet, que vem me ajudando muito. Agora eu vou mostrar para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é a plataforma. Eu acredito que muitos conheçam, mas para vocês terem noção de como eu venho trabalhando. Eu tenho outros colegas que trabalham de outras maneiras, mas eu acabo trabalhando dessa porque eu acho mais fácil, mais prático, tanto para eles, porque tem que ter algo que eles consigam compreender e algo que atinja os objetivos e as aprendizagens deles, né? O que eu quero alcançar. Então, agora eu vou mostrar para vocês a plataforma que eu tenho. Aqui eu tenho as minhas turmas que são divididas por manhã e tarde, porque eu tenho alunos de manhã e tenho alunos à tarde, né? Então eu tenho dividido aqui. Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho a plataforma, né? É que eu tenho a senha deles, mas tem tem uma turma que a professora me convidou para participar da aula. Então eu tenho aqui uma turma do 4º ano na qual eu participo, né? Então aqui tá essa turminha. E as minhas turmas são essas aqui, manhã e tarde. Eu vou clicar aqui na turma da manhã para vocês verem. Essa aqui é a minha plataforma. Então, eu sempre posto 2 atividades durante a semana. E aí eu trabalho com essas atividades dentro dessa semana com cada um deles. Aqui nós temos as atividades. Eu vou mostrar essas que quando estão em cinza aqui, que está aparecendo em cinza, é que eu sempre programo a minha atividade. Então, ela vai entrar na quinta-feira, essa atividade do Circo Mágico vai entrar quinta-feira. Essa atividade entrou hoje, então ela é aqui, ó. Eu sei contar. Eu vou clicar aqui, aí vocês vão poder ver. Aqui são os meus alunos que eu tenho. Eles estão, esses aqui da manhã que são 4. Depois eu posso ver a minha atividade aqui, ó. Eu vou clicar nela e vai abrir. Aí aqui eu tenho um jogo. Onde tá carregando, só um pouquinho. Demora um pouquinho às vezes para carregar. Eu sempre tiro os jogos de sites, enfim, de sites que eu consigo ter uma melhor desenvoltura, sites de confiança, né? Então, essa Escola Games, que é um site que tem muita coisa, eu consigo trabalhar alfabetização, raciocínio lógico, coordenação motora. Então, tem vários jogos, tem leitura também, a hora do conto. Esse aqui é um jogo que eu tô fazendo com eles essa semana, Eu Sei Contar. Então, ele mostra aqui as atividades, como que é o jogo. No caso aqui, eles têm que contar, né, quantos gatinhos tem, e aí eles me dizem a resposta, eu marco para eles e confirmo. Então, esse já é um outro joguinho que eu tenho feito com eles essa semana também. Depois, na quinta-feira, já vai entrar esse aqui do Circo Mágico, onde também já envolve outras questões, né, motoras e raciocínio lógico. Como que eu faço isso? Né? Eu acho que é uma curiosidade que a maioria tem, é de como que eu trabalho com eles, né? Eu faço as apresentações, assim como eu fiz para vocês, eu apresento para eles e eles vão me dizendo as respostas. Então, conforme eu vou vendo, como eu já venho com eles há alguns aninhos já trabalhando e já conheço eles, o que me facilita muito se eu não conhecesse, aí já se torna um pouco mais difícil. Então, eu venho trabalhando com eles esses anos e já conheço, então, certas dificuldades dele. Então, às vezes eles me dizem, prof, eu não estou entendendo, o que eu tenho que fazer? Então, eu trabalho, eu ponho a apresentação para eles, como eu coloquei para vocês, e nessa apresentação eles vão me dando as respostas e eu vou jogando.
Para os alunos maiores, que são os meus alunos da tarde, né, que já são alunos da área do sexto ao nono ano, tem alunos do primeiro ano também do médio, esses também são jogos um pouquinho mais elaborados, enfim, são jogos um pouco mais difíceis, que nem eles dizem. Então, o ano passado eu fazia isso, eu apresentava e eles me davam a resposta, né, nós ia jogando. Esse ano, eu estou muito orgulhosa deles porque eles me apresentam, então eles fazem a apresentação pelo Meet, eles jogam e eu vou só dando as instruções. Olha só, vamos pensar assim, o que ele está pedindo, né? Olha, vamos prestar atenção, tu tem que ter uma memória visual. Então, esse ano eu estou sentindo que eles têm mais segurança de fazer as atividades do que o ano passado. O ano passado era novo tanto para mim quanto para eles. Realmente não é fácil. A gente vem de um processo muito difícil, de um ano que a gente não é. Eu tenho muitas saudades deles. Então, assim, às vezes eles me dizem, prof, como eu queria lhe dar um abraço. Então é difícil, a gente vem pensando de como isso vem se tornando maçante, né? Um ensino remoto. Mas, mesmo sendo assim, a gente até tem que agradecer porque tem dado certo na medida do possível. É claro que eu tenho, né, as minhas dificuldades. A gente não, né, acho que todo mundo está um pouco abalado, então a gente não tem como não ficar abalado diante de tudo que vem acontecendo. Mas o que a gente tenta fazer o melhor possível por eles, né? Eu sinto também eles falam, prof, eu sinto que eu queria tanto lhe dar um abraço, e eu sinto uma saudade tremenda deles, uma saudade tremenda de estar na escola, de poder estar ali na minha sala com os meus jogos. O meu ambiente de trabalho se tornou meu quarto, né? Onde o meu quarto, muitas coisas eu trouxe da escola. Os jogos, eu não trabalho só com jogos, né, online, eu também trabalho com jogos, né, que eu tenho em casa, eu faço toda a adaptação do concreto, né, tem cartas, então a gente tá sempre readaptando tudo. Na verdade, eu me readaptei à minha maneira de trabalhar, né, assim como todo mundo, né, e acredito, e vocês também que estão encerrando, né, o curso e estão nesse novo desafio, né, mas que eu quero dizer para vocês que eu fico à disposição. O Gabriel tem meu contato, qualquer dúvida ou que queiram falar, né, sugestão também, eu estou aberta a tudo. E agradecer a oportunidade de vocês, de eu estar aqui, de falar um pouquinho, de uma maneira breve, por vídeo, gravar, não sei se, acredito que tenha, espero que tenha, né, que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu trabalho para vocês, é muita coisa, né, um pouquinho de tempo só, mas tem mais coisa, e eu sinto, a gente é tão bom, eu sempre faço com o Gabriel essa parceria, dessa troca, eu gosto de ter essa troca, né, vocês sempre perguntando e vendo como que é, eu sempre, eu acho essa troca de experiências, tanto minha quanto de vocês, maravilhosa, isso acrescenta muito na minha vida. Mas como o momento pede essa gravação, eu fiz para vocês, que a gente, espero que vocês gostem e mais uma vez agradecer ao Gabriel pela oportunidade. A gente está sempre aqui, eu estou sempre à disposição. O que ele precisar, pode contar comigo. E vocês também se sintam à vontade de perguntar. E o Gabriel tem meu contato, pode passar, não tem problema que eu respondo, certo, pessoal? Muito obrigada e esperem ver uma próxima, né, ao vivo, que nem eu digo, ao vivo e a cores, não tanto por uma tela de computador. Muito obrigada.